Estamos aqui nesse momento de adoração e louvor na presença de Deus, e fico feliz e honrado de estarmos juntos para fazermos essa live em adoração a Deus. É uma das coisas que, como é bom com Deus nessa manhã de Deus, e podemos partilhar e compartilhar dessa alegria juntos, de saber que Deus, Ele tem nos abençoado através de cada palavra. Vamos fazer junto uma oração nesse dia. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos na Tua presença nessa hora. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, Deus, iniciando esse dia, Senhor, com uma palavra que Tu tem colocado no nosso coração, através do Teu Espírito Santo. Eu creio, Deus, e tenho certeza que pessoas estarão sendo alcançadas através dessa ministração, dessa palavra poderosa. E uma das coisas que Tu tem colocado no nosso coração, quando estávamos clamando a Ti nessa manhã, na nossa casa, Deus, e uma das coisas que nós Te pedimos, fala a cada coração, Deus. Fala a cada vida nesse dia. Mais um dia, Deus, como é bom saber que Tu tem nos dado mais um dia. A Tua palavra diz que basta cada dia seu mal. E nós estamos vivendo a cada dia, Senhor, diante de cada situação que tem acontecido nesse país, no mundo, ó Deus. Mas com certeza, o Teu Espírito Santo tem confortado, tem falado, tem ministrado através de palavras poderosas que têm sido alcançado tantas vidas, Senhor, através da Conquistando Vitória, através do nosso ministério. E eu creio numa coisa, Deus, que nesta manhã, o Teu Espírito Santo, ó Deus, continuará falando conosco. Eu entrego, Senhor, cada vida, cada um, Senhor, que está neste dia, Deus, ouvindo, Deus, vendo, Deus, e ouvindo o Teu Espírito Santo falar. Como é bom saber, Deus, que nessa madrugada, Deus, quando nós ouvimos através da madrugada com Deus, a pastora Rafaela falando ao nosso coração, Senhor, e com certeza, Deus, isso é uma palavra ministrada para as nossas vidas. E nós ouvimos, Senhor, e tomamos posse, Deus. E nesta manhã, nós Te agradecemos. Nós entregamos as nossas vidas e nós entregamos cada momento que queremos passar deste dia, nessa live, Deus, através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? E, como é de costume, a gente sempre gosta de adorar a Deus com louvor, mas eu quero que você abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 1, versículo 15, né? Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, e daqui a pouco estaremos trazendo aquilo que Deus falou conosco através da sua palavra. Mas eu quero que você nessa manhã cante comigo, adore a Deus nessa manhã. Cante um louvor de adoração, que seja lá o que você esteja fazendo nessa manhã. Pare um pouquinho, medite no que Deus estará falando com você neste dia. E aquele louvor que diz que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Eu perguntei a Deus nessa manhã, né, e fiquei com vários louvores, mas esse louvor tocou no meu coração. E diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Para quem sabe, né? Assim, de manhã é muito complicado nós cantarmos, né? A voz fica um pouco embargada, mas nós estamos louvando a Deus nessa alegria. E é interessante, irmãos, do que Deus tinha falado conosco nesse dia, para ministrarmos, e ao estar ministrando a palavra de Deus, ao estar falando do que Deus vai falar conosco nesse dia, eu estava ali na minha casa e Deus nos encheu de alegria quando nós começamos a esmiuçar aquilo que Deus falou através da Tua palavra. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta, lesse comigo em Êxodo capítulo 1, versículo 15. E alguém poderia perguntar, mas vai falar de quê? Né? A ordem do rei para as parteiras, né? E no versículo 15 diz o seguinte: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes, uma era Cifra e a outra era Puá. E o versículo 16 diz assim: e disse Faraó, quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as vidas sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram o menino com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a ela. Versículo 20 diz o seguinte: portanto Deus fez as parteiras e o povo se aumentou. Portanto Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, eles estabeleceram-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Amém? Coisa tremenda. Tem que sempre buscar aqui auxílio do meu óculosinho, porque, né, a vista é cansada. Mas interessante, irmãos, do que Deus colocou na nossa vida para ministrarmos nessa manhã. E uma das coisas que eu vinha meditando e pensando em relação a isso: por que falar de parteiras? Mas parteiras, qual é o significado das coisas que está acontecendo nos dias atuais, e de falar das parteiras hebreias? Olha o que o rei do Egito, ele lá no capítulo 1, no contexto, no início lá do capítulo 1, e a gente chega à conclusão que o povo de Deus ele estava aumentando muito, crescendo muito entre o povo do Egito. E uma das coisas que o versículo 14 diz o seguinte: olha, o rei, o faraó do Egito, ele não conhecia a Josué. Ele não conhecia. E com isso, ele não conhecia o que Deus tinha feito com o povo hebreu. Mas uma das coisas que acontecia é que o rei do Egito, ele viu e ele observou que a nação de Israel estava crescendo muito. E por não conhecer, e por não saber, mas ele ficou com medo dessa situação, porque o povo estava crescendo muito. E ao crescer muito, trouxe um alerta àquele rei, aquele faraó daqueles dias.
trouxe um alerta: olha, o povo de Israel está crescendo muito, esse povo está crescendo muito, a nação dos hebreus está crescendo muito, vamos ter que fazer algo para que ele não se ajunte. Isso lá no contexto, lá no início do capítulo 1. Vamos fazer algo para que ele não se ajunte contra os povos e se una para vir conosco e se ajunte para tentar nos destruir. Isso era uma da preocupação do faraó. A gente está um pouco ainda se achegando, né? Porque primeira live, mas a gente vai chegar lá naquilo que Deus tem falado conosco nessa manhã. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração ao faraó em observar que aquela multidão crescia, aquele povo crescia. Vamos fazer algo para que essa multidão, para que esse povo não cresça. E qual seria a situação que ia colocar? E eu fiquei imaginando, quando o faraó decretou essa ordem para que dessem ordem aos seus governantes, aqueles que eram os seus comandados, para que dessem trabalho à nação de Israel, desse trabalho à nação, que eles trabalhassem na olaria, que eles trabalhassem fazendo trabalho no campo, trabalho exaustivo, para que eles não tivessem tempo algum, irmãos, não tivessem tempo algum para ter aquele momento de lazer, daquele momento de prazer, de estar junto com a sua família. Interessante isso. Faraó observou que o povo crescia muito. E como destruir uma nação que está crescendo muito? Como destruir uma nação que vinha crescendo, se multiplicando? É não ter o tempo de parar e estar junto com a sua família para se multiplicar, ou seja, para ter uma relação, para ter uma vida conjugal sadia com as suas mulheres ou até mesmo com a sua família. Ter um momento com a sua família. Faraó observou isso. Então vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que a nação não tenha tempo para fazer nada, não tenha tempo para fazer sequer um momento de dizer assim: olha, minha esposa, olha, meus filhos, cheguei dentro de casa, vamos sentar. Eles não tinham tempo para isso, era um trabalho exaustivo. E se nós pegarmos um dia na semana, ou se nós pegarmos a semana inteira e começarmos a trabalhar direto, trabalhar sem parar, trabalhar sem sequer ter um tempo de lazer, nós não vamos acordar cansados, nós não vamos ter tempo nem para sequer ter vontade de tomar um café da manhã, porque o trabalho cansa, seja no campo, seja qual for o trabalho. Se nós ficarmos trabalhando o tempo todo, vamos estar cansados. E isso é uma estratégia de Faraó. Era o plano A que Faraó tinha colocado. Isso no contexto. Mas no texto que nós estamos lendo, Faraó vem e diz assim: não deu jeito, o povo continua crescendo, o povo continua se multiplicando, mesmo com a dureza, mesmo obrigando ele a trabalhar, o povo continua se multiplicando. Aí vem uma ordem, o faraó, as parteiras, diz assim: olha, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, da quais o nome uma era Cifra e a outra era Puá. E disse: quando ajudares a dar à luz as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, o que acontece? Matai. Se for menino, matai. Mas se for menina, deixa viver. Aí surgiu o plano B de Faraó. O plano A era trabalhar sem cessar, porque uma coisa interessante que eu observei: a terra, a nação de Israel, era uma nação fértil, né? Se multiplicava. O tempo que eu passei observando essa palavra, a nação de Israel se multiplicava, ou seja, era uma nação fértil, crescia cada vez mais. E como parar essa nação? E como parar essa situação de crescimento? Olha, se for menino, ele deu ordem a 2 parteiras hebreias: se for meninos, matai. Mas se for menina, deixa viver. Sabe o que Deus falou ao meu coração? Que a estratégia, o plano B que ele tentou para destruir a nação de Israel, não iria funcionar, porque ele deu ordem a 2 parteiras hebreias, mulheres que temiam a Deus, e nós vamos ver isso no texto, que eram as mulheres que temiam a Deus e não cumpriram aquela ordem, ou seja, não cumpriram porque sabia que o Deus de Israel ia dar uma solução. Olha o que Faraó fez: se for menino, mata. Sabe por quê? Estudando o texto, dentro da palavra de Deus, se for menino, não vai crescer,
não vai se unir a uma mulher hebreia e não vai ter mais filhos. Ou seja, se for menina, deixa viver, porque crescendo e se tornando uma mulher, veio os egípcios, e um pregador usou uma expressão forte, uma expressão muito forte, eu atentei naquela situação para isso, daquilo que ele falou, e foi interessante, porque seriam como aquele fertilizante dos egípcios que iriam fazer com que aquelas mulheres hebreias tivessem filho com eles e se multiplicariam e não teriam mais uma relação não só de hebreu com hebreu, seriam egípcios com hebreu. Aí não teria mais a linhagem que ia vir de Deus, ou seja, iam destruir, ia fazer uma mistura. E aquelas mulheres, a Sifra e a Puá, são as parteiras. Eu fiquei maravilhado com a atitude, porque nessa situação nós temos que ter atitude, nós temos que viver daquilo que Deus tem falado conosco através da fé. Nós temos que viver pela fé. Às vezes nós recebemos uma ordem, às vezes nós recebemos algo que temos que fazer, mas a estratégia de Deus para fazermos é diferente. Vamos ouvir a ordem, mas vamos atentar para fazer daquilo que o Espírito Santo tem falado conosco de uma forma de ousadia para fazermos e mudar a história das nossas vidas. Mudar aquela situação para que nós, como povo de Deus, venhamos crescer a cada dia mais. Amém? Glória a Deus. E no versículo 16 em diante, olha o que diz: e disse quando ajuntares, matai-os. E veio a ordem, e as meninas deixam viver. No 17 diz assim: as parteiras, porém, temeram a Deus, aquilo que eu falei, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Que ousadia! Elas poderiam ser mortas, elas poderiam perder a vida, mas elas se atentaram para aquilo que Deus estava falando através da vida dela. Quantas coisas Deus tem falado conosco. E nós vamos chegar nos dias atuais, aquilo que Deus tem feito conosco, nos dias atuais, e nós vamos entender o que Deus falou comigo através dessa palavra. É muito interessante. Então o rei do Egito, olha só, o plano A não funcionou, que era trabalhar sem cessar. O plano B não funcionou, que era matar os meninos naquele momento do nascimento. E aquelas mulheres, o interessante é que aquelas mulheres, elas tinham experiência em ser parteiras, porque o povo se multiplicava muito. Então, não só ela, mas deviam existir outras parteiras, mas a Bíblia cita aqui a Sifra e a Puá, e as mulheres tementes a Deus, mas o povo crescia muito. Mas o interessante disso tudo, irmãos, é que naquela situação, além da experiência que elas tinham, sabe o que Faraó poderia ter dito ali? Eu fiquei imaginando, olha só, vocês têm experiência, dá o seu jeitinho lá, encola o cordão umbilical na cabeça, sufoca de uma forma que não venha ter vida, não corta na hora, faz algo vocês vão fazer para que essas crianças, para que esses meninos não vivam. Elas poderiam ouvir a voz de Faraó e fazer qualquer coisa sem que as mulheres hebreias percebessem. Mas não foi isso que aconteceu. Foi totalmente diferente daquilo que o Faraó esperava. Então o plano B não funcionou. Aí ele tentou o plano C. Ele tentou o plano C. Deixa eu ajustar aqui a luneta. Ele tentou o plano C. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram o menino com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias, isso é tremendo, irmãos. Olha o que as mulheres disseram para Faraó. Olha, atente no versículo 19, tome isso, posse como na sua vida e diga, olha só, as parteiras hebreias disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Ela estava dizendo o seguinte, olha, as mulheres egípcias não são inteligentes, não são espertas. As hebreias, sim, elas são mulheres inteligentes. Não são como as egípcias, porque são vivas e se tem dado à luz, já tem dado à luz antes que a parteira venha a elas.
Quando eu entrei nesse versículo 19, eu fiquei maravilhado. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Nós somos um povo inteligente. Nós somos um povo inteligente. Nós temos a mente de Cristo. Seja qual for a situação que você esteja vivendo durante essa quarentena. E ontem eu ouvi a missionária Cátia trazer uma palavra de ousadia. E quando ela disse uma coisa interessante, olha, aconteceu isso quando eu estava lavando a louça ali, e eu passei por uma situação, e a coisa começou, aquela ansiedade, e eu fiquei ali clamando, e ela começou a clamar, louvar ao Senhor. Isso é uma estratégia de inteligência. Quando você estiver com ansiedade, quando você estiver passando qualquer problema durante essa quarentena, quem me conhece sabe que eu sou, a pastora Lucimar, se ela estiver assistindo, ela sabe que eu sou, ela diz que eu sou imperativo. Ela diz que eu sou agitado, e eu sou mesmo. E como segurar uma pessoa agitada dentro de casa? Como segurar uma pessoa que costuma estar fazendo sempre algo na sua vida, daqui e dali? E às vezes eu fico falando, Senhor, o que eu posso fazer? De que forma eu vou fazer? E a missionária Cátia trouxe uma estratégia inteligente. Isso que as parteiras fizeram foi uma estratégia inteligente. Isso que ela disse da nação das mulheres hebreias era uma estratégia inteligente. As mulheres egípcias não são como as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. As mulheres hebreias, elas são inteligentes, elas são vivas, elas são espertas. Elas têm a mente, ela tem o Espírito Santo, elas têm as mentes de Cristo, ela tem a ousadia de Deus. Ela, antes de dar a luz, antes que as parteiras cheguem, sabe o que acontece? Elas já dão a luz. E a missionária Cátia disse, eu comecei a entrar na ansiedade ali. Eu comecei a ficar preocupado e eu comecei, sabe, fazendo o quê? A dizer, Deus me dá estratégia. Eu comecei a louvar, a adorar a Deus. É isso que quando nós temos a mente de Cristo, por mais que nós estejamos vivendo durante essa quarentena, por mais que nós estivemos passando por essa pandemia, por mais que nós tivemos situações que às vezes eu paro para pensar, e isso quando a missionária Cátia falou ontem, eu parei para pensar e disse, Deus, como vai ser o dia do amanhã? E a Bíblia diz o seguinte, basta cada dia seu mal. Então nós temos a mente de Cristo, vivamos hoje, momento atual, Deus vai dar uma solução, seja na sua área financeira, seja na sua área conjugal, seja o que você vai fazer na empresa, seja lá qual for a situação que você vai viver, Deus vai te dar a estratégia. Porque Deus deu a estratégia às parteiras, Deus deu estratégia àquelas mulheres. E o plano B, irmãos, ele não funcionou. Preste bem atenção, o plano A não funcionou. Cansar o povo judeu. O plano B não funcionou. Matar as crianças, os meninos no nascimento. E o plano C, ele não funcionou. Ou seja, Faraó prestou atenção, isso é interessante. Preste atenção no que aconteceu. Olha que tremendo. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta manhã. Oh, aleluia. Lá, xarabassuri alamas. E as parteiras disseram a Faraó que as mulheres hebreias, guarde isso, mulheres, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Isso é usar a mente de Cristo. Isso é dizer que quando no momento da pandemia, no momento de quarentena, em que nós estivemos preocupados com os nossos celeiros, é como a pastora Eliane disse na madrugada, eu olhava para uma cestinha que eu tenho de conta, eu disse, Senhor, as contas estão chegando. Eu olhava para o meu celeiro, olha o que acontece, o celeiro está ficando vazio. A situação que o irmão Fábio estava passando, e ela contou isso como testemunho vivo. Sabe o que aconteceu? Deus mudou a história do irmão Fábio durante essa quarentena, irmãos. E se você assistiu, e se você ainda não assistiu, assista. Deus mudou a história porque ela estava clamando a Deus em favor da vida do seu esposo. Clame em favor da vida da sua família. Se você está passando esse momento dentro de casa, nessa quarentena, não tem nada para fazer, faça como nós estamos fazendo ali na nossa casa. Ligue ali a televisão, ligue no karaokê, comece a cantar louvor, comece a declarar, comece a ministrar, e Deus começa a tomar o ambiente da sua casa, e Deus vai mudar a história, irmãos. Seja lá no celeiro, seja lá nas contas. E a gente fica preocupado porque nós somos seres humanos, nós não somos diferentes. O sol ele vem tanto para o justo como o injusto. A pandemia, ela não tem vindo só para o justo, para o injusto. Ela tem vindo para o justo, para o injusto. Ela tem vindo para todo mundo. Mas nós somos inteligentes.
Nós somos diferentes, não que as pessoas não sejam inteligentes, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos algo sobrenatural que se diz Espírito Santo, pessoa maravilhosa, que fala conosco no nosso sobrenatural e diz assim, olha, segura firme aí, faz diferente, começa a cantar, faz um louvor, adore, porque eu vou mudar a situação da sua vida, dentro de casa, dentro dessa pandemia, dentro da quarentena, eu vou mudar essa situação. Seja lá qual for o momento que você esteja vivendo, seja de conta, seja de celeiro vazio, Deus vai te dar estratégia e vai mudar essa situação. Mas vamos lá. No versículo 20 diz o seguinte, olha o que Deus fez, Deus é tremendo. Portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Esse versículo também me chamou muita atenção. Além de nós termos a mente de Cristo, de nós sermos inteligentes, e se você que está nos ouvindo aí precisa viver o sobrenatural de Deus, busque a Deus. Mesmo que você ainda não seja evangélico, busque a Deus. A palavra de Deus nós encontramos refrigério para a nossa alma. Na palavra de Deus nós encontramos conforto para a nossa alma. Olha, enquanto nós buscamos a Deus, enquanto nós clamamos ao Senhor, Deus ele faz coisas tremendas na nossa vida. O versículo 19 e o versículo 20 são versículos chaves nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Portanto, Deus fez bem as parteiras, ou seja, Deus abençoou as parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Sabe o que eu entendo nisso? Quando eu observei que estavam chamando o povo para clamar e fazer jejum pelo nosso presidente, pelo presidente da República, pelos nossos governantes. E tem gente que vai falar assim, mas não era o presidente que eu queria, não era o governador que eu queria, não era o prefeito que eu queria. Não importa, irmãos. O que importa é que a Bíblia diz que foram constituídos por Deus. E se a Bíblia permitiu que eles chegassem no poder, irmãos, em vez de você reclamar, em vez de você amaldiçoar, em vez de você declarar qualquer palavra de maldição contra os nossos governantes. E eu entendi uma coisa tremenda nesse jejum, que não foi um jejum somente no Brasil. Eu tinha amigos em Londres, irmãos que estão em Londres, que disseram, olha, nós estamos jejuando pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelo nosso presidente da República. Pessoas nos Estados Unidos, pessoas na África do Sul. Olha o que aconteceu. Sabe o que aconteceu aqui quando Deus diz assim que o povo cresceu e se fortaleceu muito? Eu entendi nessa palavra que quando nós clamamos e fizemos o jejum pelo nosso presidente da República, quando nós ministramos e declaramos, se vocês não fez, porque eu não tive tempo, porque eu não queria fazer, porque eu não gosto de fazer, porque eu não gosto da direção que está nesse país, não importa, mas se você é servo de Deus e entende aquilo que Deus está fazendo na nossa nação, e entende aquilo que Deus está fazendo, porque a pandemia, irmãos, ela não é só do Brasil, ela é mundial. Ela não está atingindo só o Brasil, ela está atingindo todo mundo. Perdão. E uma das coisas que me chamou a atenção, que em todo o mundo, em todo o globo terrestre, existem pessoas que estão clamando ao Senhor pela nossa nação. Brasileiros que estão, às vezes, em outros países que não têm condições de voltar, que estão clamando pelo Brasil. Sabe o que Deus me fez entender dentro dessa palavra? Sabe o que Deus me fez entender dentro dessa mensagem? Que nós nos unimos, não só a igreja conquistando a vitória, não só o ministério conquistando a vitória, mas Deus, Ele uniu a igreja. Ele uniu a igreja interdenominacional para clamar em favor de uma nação, que é uma nação que eu ouvi há alguns anos atrás por pregadores, quando eu tinha lá meus 15, meus 16 anos, meus 12 anos, porque quando aceitamos a Jesus lá com 8 anos de idade, lá atrás eu vi pregadores internacionais e pregadores nacionais dizendo que o Brasil seria um celeiro de avivamento, o Brasil seria um país poderoso, o Brasil seria um país avivado pelo poder de Deus. E quando eu entendo isso dentro dessa quarentena, não porque Deus mandou a pandemia para o Brasil, nada disso, porque a pandemia não é do Brasil, a pandemia é nacional, é internacional, ela está atingindo vários países.
mas que nós estamos acomodados somente com o nosso mundinho. Nós às vezes estamos acomodados somente com estarmos indo e voltando para a nossa igreja, indo e voltando para o nosso ministério. Mas Deus tem unido não só os conquistadores de vitória, Deus tem unido as igrejas aos nossos redor, Deus tem unido os pastores ao nosso redor, Deus tem unido o bispo aos nossos redor. Sabe para quê? Para nós nos unirmos de uma só voz. Deus venha curar o Brasil, Deus venha curar a nossa nação, não só, Senhor, da pandemia, mas venha curar a nossa nação de tantas coisas que Satanás tem tentado lançar e destruir o Brasil. Porque o Brasil, ele é um celeiro de avivamento. Mas vamos lá, em nome de Jesus. No versículo 20 diz o seguinte: portanto Deus fez bem as parteiras, o povo se aumentou. O povo se aumentou, se fortaleceu. Esse texto é muito tremendo. A Bíblia diz que o povo se aumentou, irmãos. Eu não sei quantos estão nos ouvindo agora, mas eu sei que tem muita gente nos ouvindo. Eu sei que essa live, ela vai para o nosso Facebook, ela vai para o Facebook da igreja, pessoas estarão compartilhando. E quantas pessoas, da forma que aconteceu ontem, quando eu estava ouvindo a mensagem da afronta, através da missionária Cátia, eu me alegrei com aquela mensagem. E quando eu entrei na madrugada com Deus, eu não estou dizendo isso porque eu estou participando das lives, não. Eu estou dizendo isso porque aumentou a minha fé para trazer essa mensagem de hoje, daquilo que Deus tem falado conosco. Nós temos nos aumentado em relação a números. Pessoas que eu não conhecia, que eu estou conhecendo hoje através de live. Pessoas que eu não conhecia, que eu estou conhecendo hoje através de mensagem que tem mandado para nós. Pessoas que estão lá fora do nosso país, pessoas que estão fora do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos nos aumentando muito, não no nosso mundinho, não só no Clube Bandeira, Terra Sarada e Redimida. Nós estamos nos aumentando, irmãos. Está crescendo o povo de Deus se unindo através da sua palavra internacionalmente. Isso é tremendo. Não só foi, irmãos, pessoas aqui no Brasil que jejuaram e clamaram pelo presidente da República, pelos nossos governantes. Houve um clamor, houve um jejum internacional pelo Brasil, porque o Brasil existe pessoas, são celeiros de pregadores, de pessoas que ministram com ousadia, como você tem ministrado. Oh, aleluia! E para nós encerrarmos aquilo que Deus tem falado conosco, o povo se fortaleceu. Eu não sei se isso tem acontecido com você, mas tem acontecido comigo. Eu tenho parado juntamente com a minha esposa e os meus filhos, nós temos clamado a Deus. E como é bom saber e ouvir de pessoas que têm mandado mensagem. Eu não tinha costume de fazer o meu devocional com a minha família. Eu não tinha costume de fazer uma oração dentro da minha casa. Eu entrava e saía correndo. Eu só orava por mim, às vezes eu não tinha tempo de orar pela minha família. Hoje eu paro da situação que está acontecendo. Às vezes eu estou parado dentro de casa e começa Deus a falar comigo através do louvor, e eu tenho que parar e interceder pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu tenho que interceder porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando. Deus está nos parando em situações para clamarmos e intercedermos por pessoas e mais ainda pelas nossas famílias, pelas nossas esposas, pelos nossos esposos, pelos nossos familiares, por pessoas das nossas ruas. Então você está crescendo, não só em número, mas você está crescendo na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que nós crescemos. Às vezes as pessoas dizem assim: Valdo, você não cresceu, você é pequenininho, você não cresceu. Eu costumo crescer para o lado, às vezes engordar um pouquinho. Mas uma das coisas que Deus faz comigo, e eu aprendi isso, e disse para uma pessoa uma vez: às vezes eu não tenho crescido de altura, não vou crescer mais, mas eu estou crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E como é bom, irmãos, crescer, ter a mente de Cristo, ter a ousadia, ter a inteligência como as parteiras, ter a inteligência como as mulheres hebreias, ter a inteligência como nós temos a mente de Cristo. Vamos lá. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Ele estabeleceu-lhe casas, o Senhor estabeleceu casas, abençoou. Olha o que Deus fez. Além delas não temer,
a Faraó, além delas não temerem o rei do Egito, homem poderoso, e devia ser um camarada muito ruim, porque o que ele fez coisas terríveis para tentar parar a nação de Israel. E o versículo 22, terminando aqui: então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Eu quero deixar esse versículo para você meditar, porque se nós tivermos uma oportunidade no capítulo 2, nós vamos ministrar aquilo que Deus continua falando conosco através da sua palavra no capítulo 2. Porque quando ele viu que o povo crescia e se fortalecia, ele tentou outro plano. Ele tentou mais um plano. E o plano era que quando os meninos nascessem, jogassem no rio. Imagina, pegar um recém-nascido. Eu fico aqui imaginando pegar uma criança de colo, né? E jogar no rio. Tomar da mão da mãe e jogar no rio para matar, porque a criança poderia até subir e descer algumas vezes, mas ia afundar e morrer. Isso seria estratégia. E uma das coisas que eu aprendi dentro desse texto nessa manhã, e nós vamos estudar isso e vamos ministrar isso no capítulo 2, se tivermos essa oportunidade de Êxodo capítulo 2. Vamos estar lendo Êxodo capítulo 2 na próxima live. Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração nesta manhã, na presença dEle, é saber que nós estamos nos fortalecendo, irmãos. É saber que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. É saber que quando eu ouço e assisto e vejo alguém dizer: olha, meu esposo estava, eu posso falar isso porque ela falou ao vivo, meu esposo estava já no período de demissão, e Deus mudou a história da situação do meu esposo. Deus reverteu aquela situação. Sabe por quê? Quando uma mulher inteligente, quando um homem inteligente, ele passa por uma situação dificultosa, ele não vai chorar simplesmente por dizer: eu estou chorando porque alguém vai se sensibilizar. Mas quando você vai para os pés do Senhor dizendo: Senhor, meu celeiro está vazio. Senhor, as minhas contas estão chegando. Senhor, eu não estou aguentando mais, eu estou ficando depressivo. Eu estou com um problema de saúde, Deus. Quantas pessoas nessa hora estão ouvindo e vendo essa live, mas estão às vezes já com um problema de enfermidade, a pressão está subindo, a pressão está ficando baixa. Situações que está acontecendo talvez agora com a sua vida. Mas uma das coisas que eu quero te dizer esta manhã, e eu quero que você me entenda, apesar de estar um pouquinho nervoso, fazendo a primeira live, mas eu quero que você me entenda numa coisa que Deus falou comigo. Deus me deu essa estratégia dentro dessa palavra, para dizer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Ele é poderoso para fazer coisas tremendas com as nossas vidas. Como Ele usou aquelas mulheres, as hebreias, parteiras hebreias. Alguém poderia perguntar, e eu perguntei a Deus: por que falar de parteiras? E eu entendi o que Deus falou tremendamente, porque Deus usou sabiamente aquelas mulheres para que o povo continuasse crescendo. E Deus tem usado às vezes essas lives, Deus tem usado essa quarentena, Deus tem usado talvez algumas situações que nós estamos passando para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Então aproveite esse momento. Você que não costuma abrir a sua Bíblia para ler, irmãos, eu não estou aqui para trazer, e eu costumo dizer isso, eu não estou aqui para exortar, eu tenho uma liderança, né? Eu tenho a pastora Lucineide, como é a pastora da minha igreja, a pastora presidente. Eu tenho pastores da minha igreja que ministram palavra, eu tenho irmãos que ministram palavra e que traz palavras ensinando a gente como viver na presença de Deus e como usar a palavra de Deus. Mas eu quero trazer, em nome de Jesus, uma exortação baseada naquilo que Deus tem me dado. Quantas vezes você não tem parado para estudar a palavra de Deus? Quantas vezes você sequer, durante este ano, o início desse ano, estamos no início do ano, e você sequer parou para buscar através da leitura da palavra de Deus? Mas eu não sei ler, talvez eu não entenda. Busque através do Espírito Santo. Às vezes, Senhor, eu não sei ler, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje tem Bíblias online, hoje tem Bíblias de áudio. Então,
não tem mais desculpa, para aprendermos a palavra de Deus. Né? Hoje a gente tem live de escola bíblica dominical, hoje nós temos a escola bíblica dominical, mas às vezes nós não temos tempo, às vezes para estar na escola ou nos cultos da igreja. Quantas vezes nós demos essa desculpa? E hoje? Vamos parar. Vamos entender durante essa quarentena aquilo que Deus tem feito conosco. Sabe o que vai acontecer? Quando você começa a esmiuçar a palavra de Deus e quando você começa a buscar dentro da palavra de Deus e começa a ler, a Bíblia diz que nós lembramos de tudo aquilo que lemos e de tudo aquilo que aprendemos. O Espírito Santo nos faz lembrar. E quantas vezes a gente está ministrando ou falando alguma coisa para alguém, seja o nosso vizinho da direita ou da esquerda, e o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que lemos e aquilo que estamos buscando. Então, para você se fortalecer e crescer, jejue, ore, leia a palavra de Deus. Eu quero deixar nesta manhã essa mensagem para a sua vida. Eu quero deixar nesta manhã aquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus falou conosco neste dia. E eu quero declarar nesta manhã, através dessa mensagem que o Espírito Santo falou conosco. E é muito interessante você pegar o contexto, o capítulo 1 todo, e começar a entrar no texto seguinte, do versículo 15 em diante. Você vai ver o que Deus fez, o que Deus tem feito, e nós vimos isso aqui nesta manhã. E quando nós entrarmos no capítulo 2, você vai ver que estratégia maravilhosa que Deus tem nos dado durante esta quarentena, para vivermos as situações, porque eu sei que é difícil, irmãos. Não é fácil. Parar um chefe de família dentro de casa, né? Parar um chefe de família, seja ele homem, seja mulher, porque hoje tem mulheres que sustentam a sua casa. Parar um chefe de família dentro de casa e você ficar sem perspectiva de saber que você vai ter ou não aquele dinheiro para pagar aquela conta, de saber que se você vai ter dinheiro ou não para trazer comida para dentro da sua casa. E quantas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, quantas pessoas estão nos ouvindo hoje, que estão talvez afastadas do Evangelho, o Espírito Santo está incomodando, eu diga, vai para o joelho, busca a minha presença, busca a minha face, para que você volte à minha presença e eu faça algo, não por causa de coronavírus, porque tem pessoas com medo da coronavírus, e isso, eu também tenho medo, eu sou um ser humano, eu não quero pegar coronavírus, eu não quero ficar doente, eu não quero ir para o hospital, lógico, nós estamos se precavendo, nós estamos tomando toda a precaução, mas tem pessoas que estão morrendo de medo, porque se eu pegar coronavírus eu vou à morte. Os nossos dias, irmãos, eu ouvi uma mensagem do pastor Renato Tolissano muito interessante, nossos dias estão contados por Deus, os nossos dias, ele falava sobre a vida bio, e os nossos dias estão contados por Deus, nós só vamos sair dessa terra, ou ser arrancado dessa terra, levado à morte, se Deus permitir. Se Deus não permitir, nós vamos ser transformados, nós vamos ser mudados. Se Deus não permitir, nós vamos sair dessa quarentena e vamos estar aqui adorando a Deus, na nossa igreja, cultuando e louvando a Deus. Mas não espere o momento de voltar, né, para os cultos presenciais. Mesmo que você esteja aí nos ouvindo, não espere para voltar os cultos presenciais. Volte para o Senhor. Ou se você está ouvindo e está passando por um momento desse, não fique com o temor da coronavírus, mas fique com o temor daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais e pode mudar a história da sua vida. Satanás, ele traz medo, ele tentou trazer medo ao povo de Israel usando o faraó do Egito. Satanás tem colocado medo através de tantas coisas para dizer, olha, você não vai passar por essa. Você não vai passar por essa enfermidade, você vai morrer. Mas eu costumo dizer uma coisa, eu só vou passar pela morte se Deus permitir. Os meus dias estão contados por Deus, não por Satanás. Por mais que ele use estratégia para tentar me intimidar, tentar te intimidar, saiba de uma coisa. Deus, ele muda a história da tua vida. Não permita que Satanás venha tentar mudar algo, porque ele não tem poder para isso. Deus tem poder sim, através do Espírito Santo. Então nesta manhã, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda
se afastou do caminho do Senhor e tem estado com medo dessa pandemia. Não fique com medo, mas tenha temor ao Senhor. Porque mais do que perder essa vida de carne, de ossos, é perder a sua vida espiritual. É perder a sua alma e é ir para o inferno. E quantas pessoas têm sido destruídas por Satanás através de tantas coisas. E quando você estiver passando por um momento de ansiedade, seja evangélico ou não, quando você estiver passando por um momento de dizer que olhar para o cestinho, como disse a pastora, é muito interessante, e ver as contas chegando. Eu olho para a minha geladeira, que eu costumo pendurar as contas na minha geladeira e digo, Senhor, aquela conta ali, olha, só Jesus. E Deus dá uma estratégia, e acontece de Deus. Eu ouvi o irmão dizer esses dias aqui na igreja, ele disse, olha, eu fui lá preocupado com a minha situação do carro que eu comprei, mas Deus fez assim, assim, e eu consegui mais tantos dias. E eu falei, glória a Deus, porque nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos ministrando através da palavra de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã. Saber que Deus, Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ainda tem tempo de cantar um louvor? Vamos ficar com um trechinho do louvor que é muito tremendo. E quando nós ministramos esse louvor, é muito interessante porque declare isso. E nós cantamos assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então cante comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta manhã poderosa, daquilo que Tu tem feito com a minha vida e da vida daqueles que estão assistindo essa mensagem através dessa live. Eu creio numa coisa nesta manhã, que essa palavra alcançou os corações e transformou vidas, não porque nós ministramos, mas porque foi a Tua palavra, Senhor, que nesta manhã alcançou vidas. Eu Te agradeço, Senhor, por esse momento, por esse dia. Como é bom se encontrar contigo pela manhã e saber que Tu tem feito coisas grandes. Abençoa o Teu povo, abençoa a nossa igreja. Senhor, continua guardando as nossas vidas. Senhor, traz, Senhor, condições para que nós tenhamos, Senhor, abastecimento dos nossos celeiros. Para que nós venhamos, Senhor, ter condições para, durante esse momento que estamos passando, nessa pandemia, nessa quarentena, de saber que Tu és Deus e vai fazer o sobrenatural. Como Tu fizeste, Senhor, com a nação de Israel. Como Tu fizeste, Senhor, com o povo hebreu. Porque nós somos chamados hoje, Senhor. E foi interessante o Espírito Santo me lembrar. Nós somos chamados de nação santa, de nação eleita. Nós somos não só os conquistadores de vitória, mas a Tua igreja, Senhor, nessa terra é chamada de Israel de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.